Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tenha paciência, mantenha fé, continue fazendo certo, que logo o milagre acontece. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Pai, por tudo que tem feito, por tudo que Tu és, pela presença do Seu Espírito Santo em nossa vida. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu, Senhor, é o nosso Deus. Às vezes é difícil manter a calma, ter paciência, continuar acreditando, quando tudo que eu posso ver não contribui para isso. E muitas vezes nós acabamos desesperados, com medo, frustrados. Só que a fé é justamente o contrário disso tudo. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Lá em Hebreus 11, versículo 1, a palavra diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, ainda que eu não veja, existe dentro do meu coração um sentimento de certeza que aquilo vai acontecer. É como se eu estivesse lembrando de algo que eu já vi, mas ainda não está no meu presente. E isso é muito real. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente começa a notar que existe uma vida que ela é muito diferente daquela natural, daquela que a gente vai na escola, que a gente aprende, que a gente assiste em filme. A Bíblia, ela nos dá um discernimento muito maior de uma vida. Por quê? Porque ela adiciona amor, adiciona a presença de um Espírito Santo, adiciona a presença de um Salvador, nos fala de um reino, nos fala de uma vida eterna. Nos fala que conforme a gente continua acreditando e continua caminhando, fazendo o que é certo, esse Espírito ele se mantém em nossa vida. Ele nos mostra que existe um sentimento que é totalmente do nosso sentimento. É curioso que, se você parar para prestar atenção nos teus sentimentos, quando você estiver se sentindo mal e perceber que, se você comparar esse sentimento com quando Deus está, eles não se comparam. É uma angústia, é uma solidão, é uma tristeza, é uma desilusão, é uma desesperança. Só que a partir do momento que eu começo a orar, que eu começo a repreender esse tipo de sentimento, que eu começo a questionar, simplesmente aquilo se desfaz. Normalmente, quando esse sentimento ele tá na nossa vida, ele começa a se somatizar em outras partes do nosso corpo. Eu, quando era ateu, eu sentia muita dor de estômago, tanto que eu fui até em médico para fazer aquelas colonoscopia, remédio. Ah, não, porque você tem gastrite, a gastrite é nervosa. Só que, como que eu poderia sentir algo bom se tudo que eu pensava era ruim e negativo? Não tem jeito. Hoje, todas essas doenças que praticamente eu convivi a minha vida toda, elas simplesmente desapareceram. E é curioso que esse sentimento de ausência de Deus, eu desconheço um sentimento pior que a gente possa sentir. E eu não entendo como durante tanto tempo eu pude sobreviver com isso. E não é à toa que existem pessoas que pensam em tirar a própria vida, porque é um sentimento insuportável. Por mais que às vezes eu pudesse beber ou fazer qualquer coisa para tentar me distrair, quando ele voltava com a consequência dos meus atos mais o sentimento. Quem que aguenta isso? Quem que aguenta essa bad desse tamanho? Ninguém aguenta. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 18, a palavra diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Jesus está dando um indício para nós, que a partir do momento que eu fixo os meus olhos nele, que eu fixo os meus olhos na minha esperança e nas promessas de Deus, tudo começa a ser diferente. A minha fé ela começa a ficar fortificada. Por quê? Porque o que eu vejo é transitório. E talvez seja essa paciência que nós deveríamos aprender, que muitas vezes o que eu estou vendo agora não quer dizer que eu vou ver a vida inteira. E isso dá 2 alertas para nós, que eu deveria valorizar mais, muitas vezes, a companhia de algumas pessoas, alguns acontecimentos, alguns fatos, porque de repente no futuro aquilo não vai acontecer. Então, quando tiver a oportunidade de abraçar alguém,
Abrace com o melhor dos teus abraços. Quando você tiver a oportunidade de dizer te amo, diga com todas as palavras para não deixar dúvida. Quando você estiver na companhia de alguém, olhe nos olhos dela. Mostre para ela que ela é importante, gaste tempo amando. Porque no futuro, se alguma coisa mudar, se o transitório vai acontecer, pelo menos você não vai ficar com aquele sentimento, poxa vida, devia ter feito algo diferente. Sabe, eu procuro sempre guardar uma única coisa dentro do meu coração, amor. Ainda que muitas vezes o transitório mude para lados que eu não goste ou aconteça coisas que eu não quero, eu simplesmente ainda continuo preferindo guardar o amor. Eu não deixo espaço dentro de mim para mim odiar ninguém, nem uma situação, nem nada. Muito pelo contrário, eu tento sempre pensar qual é a melhor forma de eu preservar a melhor parte. Que sentido tem eu ficar guardando tudo aquilo que é ruim dentro de mim? Não tem sentido nenhum. Uma coisa que eu estava pensando hoje, muitas vezes a gente acha que simplesmente o tempo é o suficiente para que nós possamos conquistar alguma coisa. Jesus, ele deixa muito bem claro uma coisa: para que nós possamos herdar o reino de Deus, nós devemos amar, colocar Jesus em primeiro lugar da nossa vida. Se fosse simplesmente uma questão de tempo, olha, eu vivi 100 anos, estou garantido no céu. Está garantido? Não. Nada na nossa vida que você querer justificar simplesmente com o tempo vai te dar garantia de nada. Você pode falar, nossa, eu fiquei com uma pessoa 20 anos, tá? Amou? Perdoou? Tentou levar ela para mais perto de Deus? Ou você estava perto de Deus? Ou só gastou tempo? Ah, não, só gastei tempo. Só tempo não garante nada. Só tempo, se nós gastarmos simplesmente tempo sem amar e sem fazer aquilo que Deus ensina, é um convite e um passaporte para ir para o inferno. Eu sei que às vezes é pesado ouvir esse tipo de coisa, e muitas vezes eu ouvi sobre o inferno e eu não acreditava, então o inferno é só um lugar que a gente se fala, né? Assim como pessoas que não vivem certas realidades. De repente você nunca passou fome, e eu falo, olha, você pode passar fome, mas eu nunca passei fome, eu não sei o que é passar fome. Agora, uma pessoa que não tem o que dar de comer para os filhos, quando eu falo em passar fome, dentro dela produz um monte de sentimentos ruins, de impotência, de tristeza, de desespero. Então as palavras, elas estão muito associadas às coisas que nós acreditamos. E quando eu falo de fazer o certo, é fazer o certo do jeito certo, fazer o certo do jeito que Deus ensina. E no fim, tem uma promessa de Deus que é um milagre. Será que eu escrevi simplesmente um trocadilho de palavras bonitas? Porque eu gosto muito de não simplesmente escrever uma frase, mas mostrar que aquele pensamento ele é bíblico. Senão esse pensamento não teria poder de produzir na sua vida transformação. Porque as minhas palavras enquanto pessoa são como palavras de qualquer pessoa, mas as minhas palavras, quando elas baseadas nas promessas de Deus, se tornam as palavras de Deus. Eu não venho aqui pregar a mim mesmo, eu venho aqui pregar Jesus Cristo. Eu não venho aqui tirar nenhum tipo de proveito da vida de nenhum de vocês, muito pelo contrário. Eu venho aqui gastar o meu tempo e o meu amor e a minha obediência a Deus. Eu venho aqui permitir que o Senhor use do meu corpo, use da minha voz, use do que Ele quiser usar, para que outras pessoas elas possam ser tocadas. Então é fazer o certo do jeito certo. Lá em Colossenses 3, versículo 23 e 24, a palavra de Deus ela diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha que curioso, quando eu faço certo do jeito certo, quando eu sirvo as outras pessoas, como se eu estivesse servindo a Deus, Jesus ele reconhece isso e me dá uma parte da herança, que já é nossa. Por quê? Porque nós, agindo dessa forma, conquistamos o nosso direito de ser chamados filhos. Percebe que simplesmente gastar tempo não é o suficiente. Eu tenho que gastar tempo tendo a atitude certa. Se você de repente está no emprego há muito tempo e talvez você olhe e fala, nossa, não sou reconhecido. Você tem feito o seu trabalho como se tivesse feito para o Senhor?
Talvez você esteja num relacionamento e não esteja chegando do jeito que você quer. Você tem amado aquela pessoa como se tivesse amado o Senhor? Você tem servido aquela pessoa como tem servido ao Senhor? Você tem servido os teus amigos como tem servido ao Senhor? Da tua boca saem coisas que sairiam da boca de Jesus? Ou será que seria do diabo? Será que é necessário muitas vezes fazer comentários maldosos, fazer fofoca, fazer intriga, falar o que é desnecessário? Será que é necessário eu magoar outra pessoa por um comentário? Quem será que está falando através de mim? Qual sentimento será que está dentro do meu coração? Será que quando eu faço isso eu sou uma pessoa que eu estou praticando a minha fé? Uma pessoa que eu estou demonstrando paciência? Uma pessoa que eu tenho noção que a minha volta é um transitório? Quando eu paro para reclamar das coisas e não presto atenção que isso é transitório, será que eu estou tendo sabedoria? Será que é assim que Jesus agiria? Ou não? Reclama, põe defeito e no fim não ajudou em nada. No fim não ajudou em nada. Essa é a questão. Nós temos que estar além dos nossos interesses. Nós temos que amar como se estivesse realmente amando ao Senhor. Nós temos que fazer as coisas de todo o coração. E o que é um milagre? O milagre é que Deus nos capacita a fazer aquilo que sozinho nós não conseguimos. O milagre pode ser a cura. De repente a cura da sua doença. A minha doença era a depressão. A minha doença era a solidão. A minha doença era não saber o valor da minha própria vida. Eu não tinha uma doença, talvez como um câncer ou uma coisa mais assim, que deteriore o corpo de uma forma. Mas eu era uma pessoa que estava destruindo a própria vida. Então eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu não sei qual é a cura que você precisa. Pobreza não é doença, feiura não é doença, teu corpo não é doença e nada é doença. Doença é você achar que você está preso e limitado dentro de algum lugar e desprezar o poder de Deus. Isso é doença. Muitas vezes nós justificamos os nossos fracassos como se a justificativa nos desse o direito de errar, ou como se isso pudesse diminuir a força e o poder de Deus. Você vai chegar aonde tiver que chegar, do jeito que tiver que chegar. Moisés guiou todo um povo sendo gago. Eu, no meu ponto de vista, se ele estivesse fazendo um processo de seleção, como a gente faz nas empresas, ninguém contrataria um gago para dar palestra. Jamais. E ele tinha plena convicção disso, que ele disse para Deus: olha, Senhor, eu não sei se eu seria a pessoa mais capacitada para falar isso não. Eu tenho dificuldade para falar. Mas como ele tinha obediência, e para Deus obediência vale mais que qualquer outra virtude e qualidade que nós possamos nascer, que adianta eu ter uma bela oratória e muitas vezes eu não conseguir me conectar com o Espírito Santo? Eu sou uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante. Eu cometo diversos erros no meu áudio, repito muitas vezes as palavras, tem hora que eu mesmo escuto, eu acho que está cansativo. Mas para transformar uma pessoa é uma palavra. Para o Espírito Santo dar notícia, tá? Se eu tivesse aqui pregando a mim mesmo, talvez eu parasse o áudio 300 vezes e voltasse e ficasse corrigindo os erros. Mas como eu sei que nada vai se vangloriar na presença de Deus, nenhuma carne, nada, eu sei que toda vez que eu olho algo, que a mensagem é maior que o mensageiro, muitas vezes vai acontecer isso. Porque o importante não é o entretenimento, não é se a gramática está conjugada, se faltou, se não faltou. Isso para mim pouco importa. Dentro de um coração abatido, dentro de uma pessoa caída, essa palavra ela é luz. E a luz, ela é luz. Não importa de qual lâmpada ela vem, a luz, ela é luz. Se é amarela, se é verde, se é branca, se é coisa, luz é luz. E para mim isso importa. Eu não limito a mim mesmo. Eu volto lá, primeiro áudio eu falando e hoje eu falando melhorou muito. E eu noto, mas eu nunca tive medo de tentar. E eu acho que chegou a hora de todos nós começarmos a justamente praticar isso. Porque eu quero ver essa eternidade, eu quero aceitar que o momento que eu estou vivendo é transitório, eu quero aceitar que não adianta eu ficar reclamando, eu quero aceitar que a minha fé vai ser maior, que a minha obediência vai valer a pena e que Deus vai me usar apesar das minhas limitações e que Ele vai me capacitar. Exatamente assim. Amém? Que o Senhor toque a vida de cada um de vocês, que o Espírito Santo realmente entre na tua casa, entre no teu trabalho, que Ele possa tocar o seu coração, tocar
o teu entendimento, que Ele possa fazer você parar de questionar e começar a aceitar um pouquinho todas as coisas. Questionar não muda o que já aconteceu e nem o que vai acontecer, assim como o nosso medo. O nosso medo também não muda o que vai ter que acontecer. Mas a partir do momento que eu tenho coragem, que eu tenho fé, que eu tenho esperança e que eu mantenho a calma, porque eu confio em Deus, as coisas começam a sair muito melhor, porque eu não sou sacrificado durante todo esse processo. Que Deus Ele possa nos acompanhar, que Deus Ele possa fazer parte da nossa vida e que nós só podemos agradecer tudo o que Ele tem feito. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.